Oi, eu sou a Milena Faria Pintor e bem-vindo ao seu canal de Vida Inteligente na Internet. Essa é a sua playlist de cultura pop, onde a gente discute em 8, 10 minutinhos no máximo algum episódio histórico narrado através de algum filme, série ou qualquer produção da cultura pop para te mostrar que história não é chato, que história está presente em tudo. Vem comigo aprender de um jeito nada ortodoxo para tirar aquele estigma que você tem desde o ensino médio de que história é chatinha. Nós vamos falar sobre um filme super recente de 2020, que foi indicado a melhor filme, que levou a estatueta, levou o Oscar de melhor fotografia, melhor mixagem de som, e levou para casa também o Globo de Ouro de melhor filme dramático. A gente vai conversar sobre um longa que, em relação à qualidade de produção, não deixa nada a desejar. Ele conta a história e sabe contar a história. Eu tô falando do filmaço, desse primor da sétima arte, que é 1917, disponível aqui mesmo no YouTube para você assistir a partir de R$ 6,90. O Sam Mendes, o diretor de 1917, tem no currículo uma série de dramas, uma série de filmes incríveis. É o cara responsável por Beleza Americana, é o cara responsável por 007, o cara que fez Apenas um Sonho com a Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio. E agora, em 1917, ele traz um puta de um drama sobre a Primeira Guerra Mundial. Durante toda a história da humanidade, nós tivemos conflitos. Desde sempre, o homem luta contra o homem, seja por terra, por expansão territorial. A gente volta lá na Antiguidade, a gente tem Alexandre o Grande conquistando 90% do mundo conhecido. A gente tem o Império Romano, o Império Grego, a gente tem Esparta, que é conhecida militarmente. Então, desde sempre existe guerra. Por que a Primeira Guerra Mundial tem esse nome de Primeira Guerra Mundial? Se ela é super recente, ela é do início do século passado, ela tem pouco mais de 100 anos. Porque até então a gente tinha cruzada para reconquistar território cristão que estava na mão dos muçulmanos. A gente tinha guerra franco-prussiana, França versus Prússia. Só no início do século XX, no início do século passado, que a gente tem um aglomerado de países da Europa lutando contra si. Países que se aliam uns com os outros, que formam bloquinhos militares e bélicos para lutarem contra os outros. É a primeira vez que a gente vê uma guerra generalizada. E 1917 traz essa sensação de guerra muito forte pra gente. Porque a gente tem 2 soldados britânicos. Quando eu digo 2 soldados, vem ao imaginário coletivo a imagem de 2 homens fortes, né, fardados e armadura e armas. Mas o filme quebra essa expectativa, porque são 2 meninos, 2 rapazes, estão loucos para voltar para casa, que guardam dentro do paletó a foto das mães. Esses 2 meninos britânicos, amigos, recebem a ordem de um superior de atravessar um campo inimigo para poder levar uma mensagem. Podia salvar a vida de 1.600 outros soldados, de avisar sobre uma emboscada que os inimigos estavam preparando há meses. 2 meninos que assumem essa missão impossível, um na esperança de rever o irmão que está lá nesse batalhão, que pode ser morto se não receber o aviso a tempo. A gente acompanha nessas 2 horas de filme a jornada para poder cumprir essa missão impossível. O Scottfield e o Tom Blake são 2 soldados de patente baixa. É um filme que está tratando do primeiro grande conflito bélico que assolou a humanidade em proporções tão gigantescas assim, mas escolhe um panorama, um campo de vista, um olhar mais intimista, que acompanha a trajetória desses 2 meninos e a partir de um momento do menino que sobra para poder cumprir essa missão, passando pelos bosques, passando pelos pântanos, pelos riachos, sem comida, se escondendo em escombros, sofrendo ataque de aviões inimigos. Essa foi a verdadeira Primeira Grande Guerra Mundial, uma guerra de trincheira, uma guerra de lama e sangue, uma guerra no início do século. Uma guerra em que os 2 lados ficavam a poucos metros de distância, em trincheiras, se atirando. E os soldados conviviam com os corpos inimigos do lado, com os ratos, comendo biscoitos mofados. Pelo menos aí surgiu a penicilina, né? Descobriram a penicilina graças a isso. A configuração de guerra que a gente tem hoje dos norte-americanos lá, dos quartéis bem acomodados nos Estados Unidos, dirigindo mísseis por controle remoto, destruindo cidades inteiras,
é muito subvertida em 1917, de modo que a gente entenda que a Primeira Grande Guerra Mundial foi uma guerra de muita humanidade, de muito confronto físico, que exigia muito mais dos soldados. Scotfield tem um tempo limitado, ele tem 2 dias para atravessar um espaço gigantesco, coberto de percalços e obstáculos. Ele quase morre diversas vezes e a resiliência dele é absurda. A gente se vê 1 hora no filme assistindo o menino quase sendo morto e torcendo, ele precisa conseguir entregar. E a gente se pega assustada, porque é incrível como ele não desiste. Porque qualquer um ali já teria desistido. Porque são situações extremas. Ele apanha, ele é baleado, ele fica sob escombros enquanto estão bombas caindo em cima dos escombros da cidade, e ele ali escondidinho, e ainda dá a comida que ele tem para um bebê que ele encontra. E ele sequer sabe a língua daquela pessoa que está ali, com quem ele está refugiado, escondido, mas eles se entendem pelo olhar, pelo medo. Tudo porque ele sabe que se ele entregar aquela mensagem, se ele for até o coronel e impedir que eles avancem, porque tem uma armadilha logo à frente, ele volta para casa. O George McKay é um ator incrível, eu tava olhando aqui agora o catálogo dele, a quantidade de coisas que ele já fez. Eu sabia que já tinha vindo de outros lugares. Ele fez Capitão Fantástico, fez Marrowbone, fez Peter Pan, fez Munique no Limite da Guerra, fez Ofélia, Um Ato de Liberdade. Eles gostam de escalar ele pra guerra, né? Ele é um ator britânico muito jovem, 31 anos de idade. A atuação dele é tão convincente, é tão tocante. Tão debilitado, ele encontra pessoas no meio do caminho, para quem ele diz qual é a missão. Você observa no olho das pessoas que elas sabem, você não vai conseguir, você vai morrer. Elas desejam sorte como quem sabe, você não dura até o próximo anoitecer. Final do filme, para vocês, que eu já dei spoiler demais aqui, eu preciso que vocês assistam para que sejam invadidos pelos mesmos sentimentos que eu quando assisti. Mas vamos entender a maneira como 1917 narra a história, o que isso pode trazer pra gente de proveitoso para as provas, pro Enem, ou numa roda de conversa. Porque a Segunda Guerra Mundial ela é muito mais chamativa, sobretudo por conta do Holocausto, da figura central de Hitler, e a Primeira Guerra Mundial acaba sendo deixada de lado, ninguém entende por que começou, como terminou. O filme tem esse nome 1917, que ele narra eventos que aconteceram nesse período, obviamente, do finalzinho da Primeira Grande Guerra Mundial. É interessante a gente entender que naquela época eles não diziam estamos vivendo a Primeira Grande Guerra Mundial, porque ninguém esperava, ninguém desejava que houvesse uma segunda. Essa é a maneira como a historiografia divide esses 2 conflitos hoje em dia. Anos depois do término desse conflito, eles apenas se referiam a ela como a Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela começou em 1914 e terminou em 1918. Foram 4 anos de conflito. E ela pode ser dividida em 3 momentos, para a gente entender melhor. Porque uma guerra não é o rei da Inglaterra declara hoje, estamos em guerra, e já tem míssil pipocando, já tem gente morrendo. A guerra, ela se delimita em etapas cruciais. A primeira parte, no início de 1914, a gente pode chamar de guerra de movimento, que é o momento em que os países estão fazendo alianças e se preparando para o conflito. Algo mais a seguir é que a guerra torna-se uma guerra de trincheiras, onde os exércitos inimigos eles estabelecem em lugares para defender que o inimigo não avance. Então são quilômetros de barricadas, de barreiras, com saco de areia, com saco de trigo para se proteger, para os tiros não vazarem, e os soldadinhos ali, dormindo ali naqueles corredores de terra. Não pavimentavam esses buracos, essas trincheiras para que os soldados ficassem confortáveis, não. Então chovia, aquilo virava lama, virava barro. O amigo que tá do seu lado levou um tiro e caiu, o corpo dele fica ali, servindo para rato, para barata. Você pega as balas dele, você pega a roupa dele para se proteger e você continua. Você passa Natal ali, você passa Dia das Mães ali, Dia dos Pais ali. Enquanto os grandes articuladores, os reis, os presidentes, os líderes das nações estão no conforto das suas casas. E os soldados que estão ali são jovens de 17, 18 anos, que sequer entendem as movimentações políticas que levaram seus países a entrar em conflito. E tem a terceira etapa da guerra, que volta a ser uma etapa de movimento de novo, que é quando os perdedores são declarados perdedores, que é quando os tratados de paz, de não agressão, são assinados, é quando as conferências famosas acontecem, os vencedores se reúnem em determinada cidade, nesse caso foi na cidade de Versalhes, e decidem quem foi o culpado por essa guerra e qual será o castigo. E spoiler, a Alemanha é a grande perdedora da Primeira Guerra Mundial.
Tá, Milena, você já contou aí que tem o soldado britânico do filme 1917, que agora a Alemanha perdeu. Mas quem mais tá nessa guerra? Realmente tá o mundo inteiro? Austrália, Japão, quem tá nessa guerra? Mais de 70 países estavam envolvidos na Primeira Grande Guerra Mundial. A gente tá falando de 800 milhões de pessoas. É praticamente metade da quantidade de pessoas daquele período. Mas quem lutou efetivamente? Porque a gente entende que numa guerra existem movimentos de articulação. Alguns países mandam munição, alguns países mandam alimento, alguns chegam a mandar soldados, sim, mas tem sempre aqueles principais, sobretudo aqueles que estão no continente onde o conflito acontece, que são os mais abalados. De um lado, nós temos as potências unidas à Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, aquela ilhazinha onde fica Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte. Então, nós podemos dizer que de um lado tem a Inglaterra, que está junto com a França. Sempre a Inglaterra vai estar junto com a França. Essa formatação se repete até na Segunda Guerra Mundial. Sempre a Inglaterra está junto com a França. Nós temos Inglaterra, França, a Rússia, que está aqui. Só se lembrar que a Rússia, nas duas guerras, sempre vai estar do lado vencedor, viu? A Rússia está aqui. E a Sérvia. A Sérvia é muito importante na Primeira Guerra Mundial. Eu ouso dizer que é por ela que a Primeira Guerra aconteceu. Vocês vão entender mais à frente. A esse grupo se aliaram outros posteriormente, como o próprio Estados Unidos, como Portugal. De outro lado, nós temos as potências centrais. Centrais porque, de fato, elas estão mais no centro do mapa político da Europa. As grandes perdedoras desse conflito. A Alemanha, que se uniu ao Império Austro-Húngaro, que era o principal inimigo da Sérvia. Lembra que eu disse que a Sérvia foi a causadora da Primeira Guerra Mundial? Espera aí que você vai entender. Nós temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Bulgária se junta mais tarde, mas não tem muita importância, não. Mais tarde, até o Império Turco-Otomano entra nessa aí. Ginho do Império Turco-Otomano, viu? Porque se ele sobrevivia lá desde a Idade Média, se Constantinopla foi invadido, se antigamente ele era o Império Romano do Oriente, se ele durou mais de um milênio, é aqui, na Primeira Guerra Mundial, que ele se desmantela, que ele vira vários países, que ele se esfarela. Existia esse império chamado Austro-Húngaro, né? São nomes que hoje a gente ouve Áustria, Hungria, e entende que esse império se desmantelou e formou esses países. Mas quando a gente ouve império, a gente logo pode deduzir que é um território cujas forças militares estão empenhadas em expandir, em anexar quem está em volta para ficar cada vez maior e mais poderoso. Esse é o conceito de seu império, conquistar terras. Só que existem terras e lugares que não querem ser conquistados. Porque já tem governo próprio, fala uma língua diferente de quem está querendo conquistar, tem religião diferente de quem está querendo conquistar, etnia diferente, questão cultural. Essa é a questão da Sérvia. A Sérvia estava lá anexada ao Império Austro-Húngaro, só que ela tinha muito movimento separatista. Ela não queria estar anexada ao Império Austro-Húngaro. É um grupo que hoje a gente chama de organização terrorista, chamado Mão Negra, que cometia atentados. Formado geralmente por estudante, mas tinha o patrocínio, tinha quem trazia arma, quem trazia bomba para poder provocar essas inflamações, assim, essas reivindicações mais violentas. E foi em um desses episódios, na cidade de Sarajevo, quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, um príncipe, quando o arquiduque Ferdinando, estava ele e a esposa dele visitando a cidade de Sarajevo, e eles foram mortos, eles foram assassinados na Bósnia. Aí esse cara e a esposa dele foram mortos lá na Bósnia-Herzegovina, e virou um caos danado. O Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia, virou uma loucura. Aí os lados se dividiram. Não, quem apoia esse imperialismo austro-húngaro ficou do lado, quem não apoiava ficou contra. Mas não é tão simples assim, só com mexeu com meu amigo, mexeu comigo, não. Tem vários interesses políticos por trás disso. A gente está falando de início do século XX, a Inglaterra torando lá o resultado de revolução industrial e neocolonialismo e imperialismo. Ela não quer um império tão grande quanto ela não quer o Império Austro-Húngaro crescendo, não. É ela quem quer dominar, é ela quem quer conquistar. A gente vê uma atmosfera de muita motivação nacionalista, de muito ressentimento também. A França estava putaça com a Prússia, por conta da Guerra Franco-Prussiana. Então já era um barrilzinho de pólvora, bastava que jogassem um fósforozinho, que foi o assassinato desse herdeiro do trono, para tudo virar um caos. Então a gente sabe que a Alemanha perdeu, quem estava do lado dela também, ela é humilhada, ela é rechaçada no Tratado de Versalhes, ela é obrigada a pagar uma indenização, ela é taxada como culpada
por todas aquelas mortes, por todo aquele conflito. Ela assina um termo de que não pode se militarizar, de que não pode ter exército para não correr o risco dela causar outra guerra. Spoiler, não deu certo. Ela tem que ceder territórios dela para que países ao redor que não têm acesso ao mar façam corredores por dentro da Alemanha para poder ter acesso ao mar. É uma verdadeira humilhação. E a Alemanha, tadinha, já vinha sofrendo há muito tempo. Só vocês pararem para observar, que outro país no mundo fala alemão além da Alemanha? Nenhum. Porque a Alemanha não tem colônia. Teve até uma questão que a gente chama de questão marroquina, de que a Alemanha queria direito a Marrocos, mas Marrocos foi dado para a França e a Inglaterra entrou no meio, teve toda uma convenção em 1880. A Alemanha está desde sempre só tomando mesmo. Tem toda aquela briga com a França em relação à Alsácia-Lorena. Para finalizar, assistam o 1917. E se você aprendeu alguma coisa nesse meu singelo vídeo, dessa singela explicação aqui, já deixa seu like, significa muito para mim, viu? Se inscreve no canal que a gente está sempre discutindo história aqui através de filmes. Obrigada.